Acende-se as luzes para mais um episódio do E aí, Belê? Como é que você está? Tudo bem? Gente, a partir de agora vai trazer mais um episódio para você, mais um bate-papo, mais uma conversa, mais uma história que a gente conta através deste canal. Lembrando mais uma vez para você, você pode entrar em contato com o nosso departamento comercial e se tornar um dos anunciantes do E aí, Belê. Nosso podcast tem uma vitrine comercial que com 3 episódios já conseguiu mais de 30 mil players, que pode serem players que vão levar clientes até o seu negócio, que vão vender o seu serviço. Entre em contato com o nosso departamento comercial, vamos montar um plano ideal para que você possa anunciar aqui no nosso E aí, Belê. Hoje a gente conversa com um casal, é a nossa primeira entrevista dupla do E aí, Belê, e a gente recebe aqui junto com a gente o casal empreendedor aqui da nossa cidade, o William Schneider e a Kellyan, que já esteve com a gente, a doutora Kellyan Moraes, para a gente falar um pouquinho sobre a vida, para a gente falar um pouquinho sobre negócios, para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo e para a gente falar um pouquinho também sobre o futuro da nossa comunidade na qual a gente está inserido, investindo, empreendendo e construindo. Boa noite para vocês, William, Kellyan, sejam bem-vindos aí, Belê. Boa noite, Jonas, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Gente, vamos começar falando um pouquinho como é que vocês se conheceram, como é que surgiu o casal, William e Kellyan. Então, vou começar. A gente se conheceu em 2007. Eu e o William, a gente foi numa festa Para 20 anos já. no clube comercial. Ano que vem, então, 20 anos. No clube comercial, na época saía bastante festa aqui na cidade, né, ali no clube. E foi ali que o William foi falar comigo, enfim, e eu tinha 15 anos, o William 16, e a gente se conheceu em agosto e em novembro começou a namorar. Teve um tempo de reconhecimento. Assim, a gente tem as histórias de namoro da infância, de namoro da juventude, de namoro da adolescência, que acaba se tornando um casal para a vida. Elas são raras, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Você tem as histórias vão mudando, as pessoas vão se reconhecendo, e as coisas vão acontecendo em um mundo mais rápido. Mas em 2007 era um outro mundo, por mais que pareça que foi logo ali, né? Era um outro mundo. Como é que era a comunicação de vocês em 2007? Que a gente vai falar assim, a nossa geração, tipo, essa geração de agora, eles esquecem de nós, né? A gente fala da geração lá dos anos 80, que falava por carta, e depois eles falam da geração dos anos 90, que mandava um SMSzinho, e daí vem para agora, uma geração já do... Nós ficamos nesse limbo do meio, né? Tem um... A gente começou a namorar em 2007, aí foi em 2009 que a Kellyan foi para a faculdade, né? E aí entra bem essa questão que você falou da comunicação, que ela foi atravessada, estava a 350 quilômetros de distância e não existia Wi-Fi na época, era internet de escada, tinha que combinar o horário para entrar, para acessar o MSN e conversar um pouco, né? Então era bem difícil de a gente se conversar. Na época, exatamente, porque assim, agora tu tem o teu celular ali, tu manda uma mensagem e a outra pessoa vai ver e vai te responder na mesma hora. Ou se ela vê daqui 1 hora, enfim, vocês vão conversar. No MSN não era assim. Você tinha que combinar aquele exato horário, né? Que a outra pessoa também estivesse online, porque ela era só no computador, Sim. não era no celular. Mas tinha uma coisa legal, né? Que era chamar a atenção lá, né? Tremia tudo assim. E a ligação, eu sempre digo isso, né, para os mais novos, enfim, eles até ficam sério que era assim na época que tu fez faculdade, porque parece que não... Parece que foi ontem, né? Exatamente, parece que não faz tanto tempo. E eu digo que era um celular com botõezinhos ainda, né? Sim. E que não tinha internet. Então, para você fazer uma ligação, tu tinha que pagar um valor bem caro, né? E essa que é de graça agora, né? Que as operadoras já não se importam mais. Ligação ilimitada, porque ninguém mais liga, né? Exatamente. Todo mundo usa o WhatsApp. E mensagem de texto tu pagava também. Então, tu tinha que pagar 50 centavos uma mensagem de texto. Então, a comunicação não era muito fácil. E como o William disse, Joaçaba a 350 quilômetros daqui. Então, era ficou os 4 anos na faculdade. 4 anos e meio. 4 anos e meio, Joaçaba. Isso aí. O telefone era a época do cartão, né? E ainda tinha que, às vezes, acabava o cartão, aí ficava na mão. Era bem caro mesmo pra
para ligar, para conversar, enfim. Não foi uma época muito fácil, né? Nessa época da faculdade. Se definiram profissões juntos, no final das contas, né? Eles estavam, tipo, de 15, 16 anos é o período que, na teoria, a gente tá. Tem muitos aí com 30 e poucos que ainda não se definiram, mas 15, 16 é o período da teoria que você está definindo o que vai fazer da vida depois, né? Como é que foi esse processo para vocês juntos, assim? Pelo menos a faculdade foi bem nessa época, né? A Kelly já, quando a gente se conheceu, ela já tinha essa ideia. Só que não tinha nada perto aqui, então isso era um empecilho, né? E aí eu sempre fiz questão de dizer para ela, ó, se tu tem possibilidade de ir, não importa para onde você tem aqui, se é o que você quer, você tem que pegar e tem que fazer. E eu já vinha desde sempre de família, né? Por ter empresa na família, eu já imaginava que ia fazer administração, né? Então eu já segui o caminho que era o que eu já vinha desde criança já planejando. E a vocação, ela te acompanhou junto nesse processo, assim, tu, assim, porque assim, uma coisa assim, você tem lá um negócio de família, tu tem um negócio de família que é tradicional, né, que tu tá atuando, aí tu vai fazer uma faculdade porque no futuro, não no futuro, futuro logo ali, já na sequência, você vai ajudar na administração, depois vai seguir administrando, vai trazer novas ideias, vai ser o gestor desse negócio. Mas às vezes tu não tem a vocação para isso, às vezes tua vocação é outra. Como é que foi esse processo? Tu tinha a vocação já? Tu já sentia desde cedo a vocação para administração? Sim, eu comecei, na verdade, com 11 anos já, eu era um malotinho da empresa e eu já ia para o banco lá, levava o malote, voltava, ia para o correio, fazia cobrança. Então, com 11 anos eu já estava vivendo nesse mundo de empresa, né? E também foi o que me levou a ver que eu gostava disso, né? Então, eu tive um tempo antes para ver que se não gostasse, não fazer, né? Sim. Não, sabe que isso aqui é legal, né? E aí eu fui evoluindo. Comecei lá, eu lia no início, eu lia 2 horas por dia, e depois eu comecei a ir meio-dia. Aí, quando eu entrei para a faculdade, que eu terminei o ensino médio, né? E eu comecei a trabalhar o dia todo e à noite ia para a faculdade. Mas então eu já vivenciava essa rotina de empresa desde os meus 10, 11 anos. Você formou onde? Na URI. Na URI. E para ti, Kelly, como é que foi esse processo? A questão de escolha realmente foi ali mais ou menos quando a gente se conheceu mesmo. Eu não me lembro se foi antes de conhecer o William, ou ele até disse que eu já tinha essa ideia, né? Mas foi ali em meados de 15 anos que eu decidi que eu queria ser dentista. E eu até comentei na outra vez, né? Que eu não fui aquela dentista que sabia desde criança que queria ser dentista, né? Eu fui pensar em algo que tivesse a ver com as minhas habilidades, né? Que eu gostava de pintura, que eu gostava de fazer coisinhas com miçanga, e enfim, e eu queria aliar isso a algo que eu pudesse trabalhar com pessoas. Então, foi aí que eu uni as duas coisas e pensei em odontologia. Então, a odontologia realmente veio para mim como aliada mesmo da parte manual minha e da parte que eu pudesse conversar, que eu pudesse ter uma relação aí com os pacientes, até porque eu gostava de ir na dentista. Fazendo um parênteses, né? Eu acho que tu fez também aquela visita, né? Acho que foi na UFSM, onde é que foi? Tu disse que viu as mulheres de branco lá. Ah, é verdade. Aí, na escola, na CNC, na época, a gente teve tinha a Feira das Profissões, deve Sim. ter ainda no Tem. UFSM, né? Muda os Então, nomes, mas... Feira das Profissões. Aí levava toda a escola lá, e o meu pai queria que eu fizesse direito. Então, o meu pai, como funcionário público que era, ele tinha para mim uma imagem que ele queria que eu tivesse uma estabilidade. Uhum. Né, que eu fosse concursada. Direito, fosse uma promotora. Ele tinha na cabeça dele, a Kelly faz direito, daqui a pouco passa num concurso e vai ter uma estabilidade, e era isso que ele queria. E ele, desde muito pequenininho, ele colocava isso na minha cabeça e falava sobre isso para mim. Então, na época, eu fui na Feira das Profissões pensando em fazer direito. E quando eu cheguei lá, realmente, me bateu, assim, uma curiosidade bem grande em relação à odontologia.
porque a parte do direito era lá livros, todo mundo muito sério, e eu extremamente falante, mais comunicativa, do jeito assim um pouco mais extravagante, eu me achei mais lá com as meninas da Odonto, né? Gostei do jeito delas também, e elas parecem também felizes, e eu gostei e voltei até falando pro William, né? Eu gostei, acho que tem tudo a ver comigo. Eu fui na Feira das Profissões da Unijuí, né? Eu estava no ensino médio, só para contar um pouquinho uma história minha. E eu não fui nenhum outro curso, eu fui direto lá no estúdio de jornalismo lá. Daí eu saía com a turma, daí eu ia ficar do lado de fora esperando, e quando via outra turma de outra escola, eu entrava junto e eu ia de volta. E eu passei o dia todo nessa peregrinação, porque não dava tempo de tu ver tudo, né? E a Não, Unijuí dá tempo. e a Unijuí tinha um baita estúdio de TV na época. Agora, tipo assim, o vídeo ele virou algo comum na nossa vida, né? Pega o celular, tu grava, hoje tu edita no próprio celular, tu edita aqui, então a gente tem. Mas antigamente o vídeo era aquela câmera pesada, era aquele. Então eles tinham um estúdio montado e aí recente tinha surgido o Chroma Key. E eu achei aquele extraordinário. O Chroma Key é aquela tela verde que você para lá na frente e os caras vão mudando o fundo conforme eles querem. E a Unijuí tinha aquilo e eu achei aquele extraordinário. Disse, não, eu vou ver de volta como é que funciona e tudo mais. Pra mim foi assim também uma Você coisa já teve bem. o foco, então, né? Tô focado naquilo e é aquilo. Isso. E eu não, eu como já não tinha muita certeza, eu acho que eu já queria ir contra o que meu pai. Olhar as outras coisas. Como é que funciona? Eu vou começar com o William. Como é que funciona o negócio de vocês lá da família, William? Como é que é o funcionamento do negócio? O que a empresa vende? Como é que a empresa trabalha? É uma fábrica de portas, né? E aliado a isso, a gente tem a madeireira e o plantio e reflorestamento de eucalipto. A gente faz desde o plantio de eucalipto a crescimento, né? Acompanha o crescimento, faz a colheita, serra a madeira e depois essa madeira vira matéria-prima para fabricar as portas. Vocês têm todo o processo dentro da própria empresa. Isso, todo o processo, são duas unidades, né? Da madeireira e a unidade da fábrica. E a madeira que a gente planta hoje, daqui 10 anos, vai virar uma porta na casa de alguém. E como é que consegue manter essa. Tem que adquirir matéria-prima externa também ou vocês hoje suprem a demanda de vocês? Vai mais matérias-primas diferentes, mas para esse tipo de matéria-prima que é feito o enchimento e a lateral das portas, a gente é autossuficiente. Olha só, a gente compra a parte de lâmina, a escola, o acabamento da porta. Que precisa, né? Para complementar, né, o produto e fazer a porta. E eles trabalham só com portas. Ela fabrica só portas. Interessante. A odontologia, a gente conversou já sobre isso, e para nós não falar de novo da mesma coisa, focar numa coisa. Você tem que sair daqui 350 quilômetros para poder estudar odontologia naquele período, né? Porque não tínhamos cursos de odontologia aqui em volta. Com esse aumento de cursos que tem agora, né? A gente tem um aumento significativo de cursos. Tu acha que diminuiu a qualidade de ensino? Porque assim, a gente tinha uma excelência, tipo, a gente tinha lá em Chapecó, algumas regiões, acho que Chapecó nem tinha na época também, né? Abriu a primeira turma na época que fui para faculdade, em Chapecó. Assim, então, tipo assim, sempre eram muito distantes, mas eram todas elas de excelência exatamente por causa dessa. Como é que tu lê assim hoje? Essa questão eu vejo como uma preocupação mesmo, né? E, principalmente porque hoje eu contrato dentistas. Eu ia dizer, teu contato com o recém-formado, teu contato com o mediano, teu contato com aquele que já tem uma formação mais velha. Como é que... Isso aí, então hoje é uma preocupação grande minha, mas eu percebo, sendo bem sincera, Jonas, que é o que acontecia desde a minha época. O aluno que ele quer ir atrás e ele quer aprender, independente da faculdade, na minha universidade, que era nota 5, que os professores, eu tinha professores de altíssimo nível que entregavam muito, que se dedicavam, eu tinha aula em quase todos os turnos, tinha semestres que eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, formou profissionais que daqui a pouco deixam a desejar. Então, eu sei que agora tem, por exemplo, em Itapiranga, vai formar profissionais de altíssimo nível e pode ser assim como acontecia na minha época. Então, eu acho que isso tem a ver, assim, com o individual, o quanto a pessoa se esforça, o quanto a pessoa se dedica mesmo. E eu observo isso, eu já contratei, eu já fiz testing com várias universidades e percebi isso, que realmente tem a ver com a dedicação da pessoa. William, a administração já passou por esse processo, né? Ela já superou esse processo faz tempo. Tipo assim, vamos usar um termo de vulgarização do curso, ela já tem. Hoje você tem mais cursos de administração do que eu acho qualquer outro curso no país. Hoje é inúmero. Mas a administração ela é uma faculdade que, apesar de tu
tu tem que buscar um curso, tu tem que buscar uma teoria para o embasamento. A prática tem um peso muito grande, né? A vivência, né? Como é que foi para ti essa preparação, assim, para ter robusta? Eu sempre digo que para mim me ajudou o fato de eu já estar dentro da empresa, me facilitou na parte da universidade, mas que o complemento em si não seria suficiente. Eu acho que precisa estudar, precisa buscar informação, precisa buscar a teoria, por mais que às vezes possa parecer meio chato, tu ficar lendo. É isso que tu vai criando bagagem, né? Sim. Tu cria bagagem para quando lá na frente tu precisar, tu ter aonde recorrer, né? Então, Teus pais aceitaram bem, assim, teus pais, a gestão que estava no momento, assim, a família aceitou bem, assim, as ideias, tu traz ideias, né? Vai lá, tu vê, tá na faculdade, tá no outro mundo, tá presente no encontro, e tu traz para o outro negócio familiar, algumas ideias de lá, o pessoal aceitou bem as ideias. Você? sim. É? Então, isso foi tranquilo. A gente sempre teve bastante conversas, assim, né? E aí, tudo... Funcionário? É. Funcionário? Algumas sim, algumas não, né? Mas faz parte, né? Nem tudo que vem do papel dá certo, né? Então, por isso que essa junção de papel e prática é importante. Vocês fizeram todo esse processo de amadurecimento juntos. Como é que é a rotina de vocês hoje? Vocês trabalham em negócios distintos. A Kellyanne está lá como dentista, está lá como a responsável pela Odontotop. O William está lá na empresa da família, mas ao mesmo tempo os dois têm essa troca. Como é que é para vocês a rotina de vocês hoje? Eu e o William, nós somos pessoas. Eu digo que a gente é muito diferente e muito igual ao mesmo tempo. Eu sou aquela pessoa que levo o trabalho para casa, assim. E o William tem que me frear. Então, quando vê, eu tô falando, tô comentando alguma coisa, enfim, e o William, não, calma aí. Vamos segurar agora, é hora da gente descansar, agora é hora de nós curtir o nosso final de semana, curtir a nossa filha, porque senão a gente fica lá só falando de trabalho, né? Porque hoje, antes, eu era Kellyanne dentista lá dentro do meu consultório, o William não sabia o que acontecia de praticamente nada, né? O William nem do financeiro, nem de nada. E o William era o William lá da Fabripal. E aí a gente se tornou sócios, né? Sim. Eu quis principalmente juntar esse lado do William de ser mais organizado, de trazer. Eu sei que o William, apesar de ser mais quieto, ele tem ideias boas, né? Eu sempre digo para ele que eu queria trazer esse lado que eu percebia que ainda não tinha despertado nele, né? E eu sempre digo, tem uma ideia de marketing, o William deu tal ideia. O William tem ideia boa. Mas às vezes ele não, no trabalho dele, por ser um trabalho mais de lidar com número, planilhas e tudo mais, ele acaba não utilizando, ele estava não trazendo. Então eu disse, não, eu quero sugar um pouco mais do William. Então eu quis ele como sócio. Mas não é fácil, a gente tem que controlar esse lado. Eu sou aquela que leva o trabalho para casa e o William tenta dar uma freada. Ele pode até me falar o que ele acha, né? Mas de minha parte eu acho que é isso. Não é fácil. Antes era mais fácil, quando a gente não era sócio, né? Mas a gente tá lidando bem, eu acho. Agora com uma filha, né? Acaba que é difícil tu não falar sobre, né? Sim. Tu mistura os assuntos lá, tá tomando café, tá já pensando em alguma coisa, lembra na hora, não vai deixar pra falar depois, já pega, já fala, já resolve. Mas a gente tá se saindo bem. O casal tem que estar bem em harmonia para ele poder ser sócio, Eu ia falar ter agora. uma assim, filha e poder, né, conviver, porque senão não tem como, né? Muita uma coisa assim, a gente tem a modalidade do casal sócio que trabalha junto, né? Você É sabe, o né? caso nosso. Então, você trabalha junto. Hoje eu mandei uma mensagem para Kelly cedo assim, reunião na empresa às 14 horas. Daí eu cheguei para almoçar, elas querem falar o quê? Não, na empresa às 14 horas. Isso aí. Isso aí. E como é que vocês organizam essa parte, assim, que é uma parte séria por trás de... Tem. A gente, como casal, tem uma troca, tem uma parceria, mas existe uma parte séria que é a parte dos negócios. Como é que é essa parte para vocês, assim? Como é que vocês se organizam a parte de negócios do casal? Assim, no dia a dia, o William, ele não tem função específica na Odontotop. A gente, como eu disse, a gente vai pedindo dicas para ele. No final do mês, ele analisa números, essa questão, né, William? Mas no dia a dia mesmo, o William trabalha na Fabripal.
Tá. Eventualmente a gente faz reuniões, né? Então, quando precisa alinhar alguma coisa, a gente marca uma reunião também, né? E faz uma reunião. Até porque tem o nosso gestor lá, Sim. né? Que normalmente participa, então a gente Só que é mais fácil porque essa gera reunião bastante demandas para ele. envolve outras pessoas. Sim. Então a gente precisa marcar. Não precisa, não somos só nós dois. Sim. Então a gente, como essa reunião envolve ou os nossos outros sócios ou o nosso gestor, enfim, então a gente precisa deixar um horário agendado. Então se torna ainda um pouco mais tranquilo, né, do que se a gente não tivesse outras pessoas envolvidas. E a dinâmica de vocês quando for pai, vocês se tornaram pais? Passando a dinâmica de vocês, pai, William, Raquel, pai. Muda totalmente, né? A vida dá um giro, tu tem que se adaptar ali à nova realidade e não é fácil, né? Até eu comentei que foi o meu maior desafio profissional, acho que foi ali quando eu virei mãe, porque eu me vi numa situação em que eu não estava lá. Então, eu não tinha o controle da minha empresa, teoricamente, né? Eu estava em casa e, ao mesmo tempo, eu queria curtir muito ela, queria voltar a trabalhar. Então, não foi muito fácil essa parte. Mas hoje, graças a Deus, a gente já alinhou tudo. Martina vai na creche o dia inteiro. E à noite a gente já tem uma organização para pegar ela, para chegar em casa, para dar janta, né? Então a gente já criou uma rotina que hoje assim tá bem tranquila, mas até criar essa rotina e deixar tudo bem organizado levou um tempo, né? Logicamente. No início não tinha creche, tentamos com o babá, não deu certo, então demorou um pouquinho aí para organizar. E foi um baque, né? Porque nós participamos da criação da nossa filhada, muito próximo, e a gente acha que tem noção do que é ter um filho, mas aí quando tem um filho, ele demanda o tempo inteiro de você, né? Nós tínhamos a pretensão no início de que a Kellyanne lá, quando a Kellyanne voltar para a clínica, na época ela estava fazendo a gestão da clínica, nós vamos levar um berço lá, ela vai largar o nenê lá, ela vai fazer o serviço de gestão, quando precisa pega o nenê, dá mamar, mas que ela ia conseguir conciliar as duas atividades. E aí, quando veio a Martina, a gente viu que não tem como conciliar na mesma hora, né? E fazer as duas coisas e dar atenção para as duas coisas, né? Então, a gente teve que adaptar até achar essa rotina, como a Kelly falou, demorou um pouco, né? E aí foi cansativo, ela não queria dormir antes também, mas é bom demais. E pra ti ser pai, como é que foi? Como é que foi o sentimento de ser pai pra ti? O que tu sentiu? Como é que foi pra ti ser pai? Porque pra mãe é um mar de emoções, né? E pro pai também, só que é um mar de emoções diferente, né? Diferente desde o momento da concepção, Isso, né? Porque a Kelly, ela até falou quando ela estava grávida, ela já dizia, né? Que ela já se sentia mãe. E a gente parece que não se sente pai nesse momento, né? Sabe que eu quase apanhei em casa por causa disso? Ah, é? Eu falei isso um dia em casa, disse, não, quando nascer, até lá já não é a mesma coisa. Ah, ficou muito brava comigo. E aí, quando a gente viu quando a gente estava no hospital lá, ela começou a chorar lá, primeira noite, e eu, meu Deus, cadê a enfermeira? Não vai vir? Mas você é o pai! Tá demorando para cair a ficha, mas depois que caiu a ficha, assim, meu Deus, é o melhor sentimento do mundo, né? A gente faz de tudo pelo nosso filho para criar bem, para educar. E a retribuição que a gente ganha não tem dinheiro que pague, né? Porque é Felicidade, amor, né? Conta mais? A princípio, não. Podemos mudar de ideia? Podemos. Mas a princípio não vamos ter mais, né? No momento, foco é. No momento, o foco é cuidar dela. É. Aí não veio ali na frente. Daqui a pouco, né, a gente muda de ideia e vai saber. Nós pensamos isso, mas daí 2 anos depois os planos mudaram. Agora vamos falar um pouquinho assim, falando de Tenente Portela, vocês dois são portelenses, né? Como é que vocês veem assim hoje, porque assim, a gente tem a região, o interior do estado, o interior do país, ele tem uma característica de ser sempre um interior com poucas opções, com poucas oportunidades, seja para você como jovem, seja para você como empreendedor, seja para você como profissional. E muitas vezes, muita gente boa acaba se debandando daqui, né? Muita gente boa acaba ficando e não tendo sucesso aqui,
E muita gente acaba fazendo seu sucesso aqui e fazendo sua vida aqui, que às vezes para surpresa de outras pessoas dizem, mas deveria ir para fora. Como é que vocês veem assim hoje, Tenente Portela, dentro desse contexto, principalmente desse mundo globalizado que a gente vive hoje? Eu acho que até começando a falar pela clínica, né? Quando a gente começou a fazer as primeiras tratativas da clínica, a gente pensava, será que é aqui o lugar certo? Porque a gente pensava, aqui eu já tenho um consultório aqui. Talvez a gente possa abrir uma clínica em outra cidade e pegar uma cidade maior. Só que justamente naquele ponto que tocou nisso. Eu nasci aqui, a Kelly nasceu aqui, a gente tem um apego emocional aqui, a gente tem a família aqui. Eu acho que se nós que somos daqui não acreditar, é mais difícil vir alguém de fora e querer investir. A gente falou, vamos pegar, vamos abrir um negócio aqui, vamos confiar. E a gente percebe que a cidade está evoluindo, né? A cidade está crescendo, eu acho que em números até tem mais. Sim. Teve uma alta. O hospital, principalmente, né? Exato. O hospital, ele fez assim, a gente tem um histórico que a gente tinha de gráfico caindo para baixo e começou a subir para cima, né? Isso é méritos do hospital, que assim, a gente tinha um hospital de 40 funcionários, passando para um hospital de quase 1.000. Isso fez um salto para cima e começou a aumentar a população de modo geral, né? Mas é um cenário. Eu vou ser sincero para você, assim, quando eu vi a proposta do Top que estavam construindo lá, que eu vi a proposta, eu fiquei pensando assim, mas será que tá certo em Grande Portela? Primeiro porque você já tem um número grande de concorrentes, né? Você tem um número grande de profissionais dessa área. E segundo, que é uma empresa que tem um custo de operacional absolutamente significativo, né? Ou seja, você precisa de uma demanda de clientes absolutamente grande para você manter esse custo operacional, porque ali você tem um número grande de profissionais, um número grande de equipamento, uma estrutura bastante robusta, que é muito diferente de reunir numa sala, do tamanho disso aqui, um pouco maior que isso aqui, e fazer um consultório, né? Sim, a gente é até suspeito para falar, né? Eu e o William, os dois criados aqui em Portela, né? E a gente, realmente, aquilo que o William falou, quando a gente pensou, será que vamos para outro lugar? Será que a gente gosta daqui? A gente gosta de morar aqui. A gente vai viajar. Até o Ricardo, nosso gestor lá, brincou essa semana que ele disse: eu vou viajar, ele tava até o dia, uma semana. E eu falei: uma semana pra mim tá ótimo, porque eu já fico com saudade de casa. Ele disse: meu Deus do céu, essa daí fica com saudade de Portela. Eu disse: eu fico mesmo. Eu gosto daqui, gosto de morar aqui e gosto principalmente de ver a cidade crescer. E se é pra fazer, pensava, né? Se é pra empreender, colocar um negócio, fazer um negócio dar certo, eu queria sim que fosse na minha cidade, que fosse aonde eu cresci. Então, e hoje a gente é feliz por ter um negócio aqui, por estar fazendo história, né? Agora 3 anos de Odontotop, por estar empreendendo aqui na cidade. Empreender, logicamente, não é fácil em nenhum ramo, né? Mas a gente é feliz e gosta muito de empreender aqui na cidade onde a gente nasceu. Você acha que falta algo aqui? Pensando assim, como município, como região, assim, se isso aqui tivesse, melhoraria a vida da comunidade, se isso aqui tivesse, seria legal. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, eu sinto falta de que a nossa região tivesse mais opções noturnas. Eu sinto falta de que a nossa região tivesse mais isso. Como é que vocês veem assim? Assim, talvez se tivesse mais opções para os jovens permanecerem na cidade, eu acho que sim, porque hoje, se a gente for analisar, os jovens acabam indo embora e vai ficando mais a população mais idade, né? Mas para nós hoje a cidade tá evoluindo, tá crescendo e quanto a isso, bem tranquilo. Falando agora do futuro, o que vocês pensam para o futuro? Ai, que difícil, Jonas. Difícil, né? Eu olhei pra cá pra responder primeiro, até que eu pense um pouco. É difícil pensar no futuro. Mas falando assim de minha parte, então vamos lá. Eu quero ver a Martina crescer e ter mais tempo para ela. Essa é a minha visão de futuro. Porque quando eu resolvi empreender na odontologia e não apenas ser dentista, eu almejava tempo. Porque eu acho que o que tem de mais valioso hoje na nossa vida é o tempo. E se a gente for pensar, a vida do dentista, ela é basicamente sentada na cadeira, atendendo. Então eu pensava, meu Deus, eu vou estar lá com 60 anos e eu não vou ter visto a minha filha crescer porque os pacientes querem aquele horário às vezes final do dia,
E eu vou ter que estar sempre atendendo, apesar de amar a odontologia. Então, empreender na odontologia para mim foi associar o meu amor pela minha profissão, que eu não quero largar jamais, com ter tempo, mais tempo para ela, mais tempo para minha família, mais tempo para mim. Então, eu penso na minha qualidade de vida no futuro. Não, a resposta não pode ser isso aí. É isso aí. Eu concordo. Bom, principalmente hoje a nossa prioridade é a Martina, né? Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai pensar, a gente pensa nela, né? Então a gente quer dar um futuro bom para ela, por isso que a gente trabalha bastante hoje, a gente até diz, ó, a gente procura explicar isso para ela, ó, Martina, o pai tá indo trabalhar, a mãe tá indo trabalhar, a mãe tá indo devolver o sorriso, às vezes, das pessoas, né? Para ela saber também A gente fala. que trabalhar não é uma coisa ruim, né? Uhum. Tipo, não é um peso, a gente gosta do que a gente faz. Vai todo E a mundo gente- feliz e no a gente- elevador, né? Isso, e a gente faz porque a gente gosta. E já é pensando no futuro. Nosso futuro é isso, é poder dar uma qualidade de vida boa para ela, poder dar um estudo bom para ela, para a gente poder aproveitar, viajar, conhecer lugares novos. Então, a nossa visão do futuro E eu até falei pro William, pessoalmente falando. pensando assim, a gente quer ter mais qualidade de vida, logicamente, né? E eu até falei esses dias pro William que eu sou aquela pessoa que quer fazer, né? Quer fazer. Às vezes eu quero fazer até demais. Eu tenho que Eu tenho que segurar. eu tenho que organizar as ideias e ele tem que me segurar a cordinha. o artista e o administrador. E eu prefiro, pensando assim no futuro também, né? Falei isso sábado pro William, que eu sempre fui aquela pessoa que, me vendo no futuro, eu preferiria ser a pessoa que se arrependeu de ter tentado, de ter ido, de ter feito, ter quebrado a cara, do que daqui a pouco ser aquela pessoa que disse, mas e se eu tivesse tentado? Mas e se eu tivesse feito tal coisa? Será que agora eu não estava em tal lugar? E ficar com aquilo na imaginação, eu até me arrepio, porque essa sou eu. Eu não quero me arrepender do que eu deixei de fazer, sabe? Eu quero ser aquela pessoa que tentou. E se for pra não dar certo, beleza, eu tentei. Faz um calculado pra ver se vai. Pelo menos para dar mais probabilidade, né? Isso, Menos pra dizer assim, olha, Kelly, eu calculei aqui. eu acho que não. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ter feito e não fizeram até agora como casal? Mais viagem. A nossa viagem para os Estados Unidos essa ficou pendente, né? Nós tínhamos comprado as passagens e aí veio a pandemia. A gente tinha uma viagem para os Estados Unidos. A gente comprou em 2019 para ir viajar em 2020. E daí, bem ali na virada, deu Fizemos passaporte, estava o negócio do visto lá agendado, e aí estourou a pandemia, e aí ficou engasgada essa viagem. E a gente sempre trabalhou muito, sempre focou muito, e sempre pensava, vamos trabalhar bastante, porque a gente quer ter filho, quer se programar, quer fazer as coisas, então a gente sempre foi trabalhar. Eu e o William, quem conhece a gente sabe que a gente até leva às vezes um cagaço na família, esses dois só trabalham, só sabem trabalhar. E depois que tem filho, a gente sabe que viajar também não é fácil. Sim. Então, viagens ficaram pendentes. A gente vai viajar ainda, mas não viajamos muito. Quando é que você ia nos Estados Unidos? O que vocês queriam conhecer lá? Eu tenho um sonho de conhecer Nova York. Então, é uma cidade que eu quero muito conhecer. E a gente ia de quebra lá na Disney, né? Porque é a Disney. Vamos pegar a passagem, a ida para descer em Nova York, daí lá a ideia era fazer o trajeto de carro até Miami, que eu bem lá, né? E daí pegar o voo de volta de Miami. Olha só. Eu quero passear de carro lá por dentro. É um sonho Conhecer, meu. ver como é que é. Bacana. Bem de boa. Gente, falando agora assim, o que vocês pensam do futuro da Martina? O que vocês projetam quando vocês fecham os olhos e veem pra frente, assim? O que vocês veem? Ai, que pesado! Onde, Vontade assim, de chorar. se vocês fossem fazer uma projeção pra ela pra ela assistir quando ela tivesse lá com 20 anos. Sim. Eu quero que ela seja feliz. Sabe? Eu não penso assim que ela tenha que ser tal coisa, ou eu não quero também colocar na cabeça dela que ela tenha que ter tal profissão, sabe? Eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ela seja aquela pessoa que pode falar alguma coisa sem ter medo, sabe? Sem ter medo de ser repreendida, sem ser aquela pessoa amargurada, sabe? Eu quero que ela seja feliz, que ela possa ser ela onde for onde seja
o lugar que ela vá, sabe? Que ela possa ser ela mesma e que ela mantenha essa alegria que ela tem hoje. Isso seria a minha realização como mãe. Ela não vai poder ter o gosto do vô por política, né? E ela é falante, comunicativa, isso eu já percebi, porque ela, com 1 ano e 7 meses, ela fala, assim, muito já, Ela muitas parece uma coisas, política. então, talvez, mas eu não quero colocar nada na cabeça dela, assim, quanto à profissão, porque eu acho que a minha expectativa como mãe pode não ser a dela, e ela Sim. pode se frustrar no futuro, né? Então, eu quero que ela seja feliz. E eu acho que do jeito que tá mudando tão rápido, a gente nem sabe o que vai ter de profissão quando ela chegar nos 15 anos. Vai mudar, né? Vai mudar, tá Vai mudando mudar. muito agora com a inteligência artificial, a gente não sabe o que vai ser. Tipo, hoje todo mundo vê que a profissão mais certa de se dar dinheiro é a medicina, Sim. mas daqui 15, 20 anos vai continuar sendo. Então, acho que essa parte profissional ainda é cedo para a gente prever, né? A gente pensa mesmo na saúde dela e na felicidade dela, e depois para frente a gente vai. Isso aí. A IA já impactou nos negócios de vocês? Vocês já estão usando? Como é que... Você não pode falar pela clínica ali, né? A gente já tem um software ali de. Sim, a gente já tem um software que é o DIO, que ele, como se fosse assim, ele te dá as dicas do que você tem que fazer. Por exemplo, o Jonas vai lá, faz um raio-x, nosso raio-x panorâmico, e ele te dá o diagnóstico de, por exemplo, aqui o Jonas tem que botar um implante, aqui o Jonas tem uma cárie, aqui ele tem um siso que precisa ser extraído, e dependendo do caso, se tiver muito tártaro, ele diz que você tem que fazer uma limpeza. Mas ele ainda não é preciso. Eu ia perguntar isso. É 100% Não. preciso ou não? Não, ele não é 100% preciso. Ou seja, né, tem que igual ter o dentista ali para olhar, avaliar e ver se realmente bate. Então ainda dizem, né, que com o passar do tempo ele vai ser mais preciso. Eu nem sei que sim, né? Mas no momento ainda não. Porém, a gente utiliza ele como forma de demonstrativo, porque ele pinta as áreas, né, circula onde tem cárie, mas logicamente se não for uma cárie a gente consegue remover ali do sistema. Mas ajuda no diagnóstico? Ele ajuda ou hoje ele tá mais assim, tá mais como consultivo do que como uma ajuda para Eu visualizo ele hoje mais para o paciente visualizar, sabe, o que ele precisa fazer, do que como uma ajuda para o dentista, né? mais pro usuário do que pro dentista. É, isso aí, porque o paciente vai lá, olha o que ele tem para fazer, ele dá bem certinho lá a posição do implante, então o paciente visualiza. Mas para o dentista, propriamente dito assim, ele não vejo assim. E tá tendo algum estudo nessa área? Tá tendo alguma coisa que estão preparando para dentista, para clínica, para atuação, A assim, para ideia atuação fática do dentista lá em volta da cadeira? A ideia é essa, né? Que os profissionais possam falar a mesma linguagem. Por exemplo, se o Jonas for fazer uma avaliação aqui, lá em São Paulo, ele vai ter o mesmo diagnóstico através desse software, por exemplo. A ideia é essa. Eles querem, através desse software mesmo, eles querem aprimorar para chegar num momento em que realmente vai ser todo padronizado. Mas Tu acredita? acho que não. Eu acredito no humano. Porque a interpretação humana ela tem características que a máquina, por hora, não consegue dar, né? Eu digo assim, a interpretação humana mesmo, né? Tipo assim, Exato. a interpretação sentimental, de emoção, de evento. Isso, o olhar diferenciado daqui a pouco, né? Porque nunca é preto no branco, né? Não, Às vezes pode tem... ter várias coisas. Aquela que tava com dor do dente era uma sinusite, né? Então tem coisas que só a pessoa mesmo vai descobrir conversando, né? Às vezes é um paciente que tá sofrendo de uma depressão, tá rangendo muitos dentes, e isso tá afetando a questão ali, tá com dores, e o software não vai saber disso. Ele vai descobrir o que aconteceu, mas não a causa. Exatamente. Para vocês lá, William, como é que tá essa adaptação? Já estão utilizando? Tem principalmente parte de máquinas, né? Máquinas já tem alguma coisa. Nós não estamos na empresa, tem parte robótica, muita automatização. Mas o nosso produto em si é a porta de madeira, né? Então, Sim. esse produto hoje não tem nada que substitua ainda. Tem algumas coisas no ramo de fechaduras eletrônicas, que tu consegue hoje abrir pelo celular, deixar pelo celular, mas a fechadura é instalada ainda na porta tradicional. Então, é mais no chão de fábrica mesmo, a parte do maquinário, que hoje tem E a gestão? inovações. E a gestão, que é a área da administração, como é que tá? Você já tem utilizado? Não temos utilidade, mas tem bastante coisa para esse caminho, né? Sim.
tudo já meio automático, né? Essa parte administrativa, né? Que isso tem crescido muito rápido, né? Sim, A substituição da planilha comum do Excel, do velho e bom Excel, por Já dá. softwares muito mais que fazem praticamente boa parte do serviço que tu faz, que tem que fazer, né? mas muitas coisas tem que alimentar ainda, né? Sim, Por exemplo, pega aí hoje apresentações, tu vai fazer uma apresentação, tu já não precisa mais criar um PowerPoint, né? não, Simplesmente tu alimenta lá e a IA cria para ti. Mas isso. então ainda tem alguém por trás ali No fazendo Gama, alguma Colocando coisa, os né? dados. vai no Gama, né? Você usa o Gama? Não me Tem o lembro agora. Gama, tá? O pessoal que tá em casa chama-se Gama, um site de IA que hoje é o principal criador de slides, assim. Ele tem. Vou fazer propaganda pro Gama. Algumas interfaces. Você pega, por exemplo, um estudo, joga lá dentro, ele cria o slide, com a quantidade de slides que tu quer, ou simplesmente tu vai lá, apresentação sobre tal coisa. E a IA daí cria todo o material para você e joga lá e você só edita aquilo que você acha que não tem, mas ela tem sido muito precisa na. Eu sei isso que eu tenho que fazer 2, 3, 4, 5, como a gente palestra bastante, e assim a gente acaba. Cada palestra que eu faço, eu troco o meu slide, porque eu nunca sei se tem um aluno Que já viu. que já viu. Então eu sempre troco o slide para fazer a palestra um pouquinho diferente de uma da outra. Então, e o Gama tem sido uma mão na roda nesse sentido, porque antigamente parava lá nos slides, ia fazer. Você acha que vai impactar muito, que vai tirar muita gente do emprego, essa mudança tecnológica que a gente vive hoje? Para nós aqui, vamos assim, trazendo para o nosso mundo aqui. Olha, para nós aqui, falando da minha área, né, específica da odontologia, eu acho que não. Se vai impactar, vai demorar muito tempo, assim, a gente não vai ver. Eu acredito que tirar não tira, né? Remaneja, né? Vai precisar de pessoas em outras áreas para dar manutenção. Por exemplo, o nosso setor ali que eu falei de máquinas de fábrica, hoje não tem ninguém para dar manutenção nisso aqui. Então, vai ser um campo que vai abrir para a pessoa trabalhar em outra área. Talvez vai terminar aquele cara que fazia antes a coisa manual ali, mas vai abrir outra vaga. Vocês hoje entregam no país inteiro? Como é que é? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste. Ainda tem uma parte de norte ali Que ainda não está. tem Vocês fazem transporte também, ou como é que você. transporte próprio até São Paulo. É? E lá para cima, terceira. Olha só. Como é que foi esse crescimento da empresa? Porque assim, Portela, o pessoal às vezes esquece, assim, ou não sabe, ou faz de conta, mas existem vários cases de muito sucesso em Portela, né? Você pega cases de negócio de muito sucesso, né? Você pega a Fabripal, é um case extraordinário de sucesso quando você pega em termos de região e até em termos de estado, né? A gente pega aqui, por exemplo, Laços Lagianos, por exemplo, né? Então, está aqui embaixo do prédio. Vende laços no Brasil inteiro, foi o maior vendedor de laços do Brasil, né? E é de Tenente Portela. Então, como é que foi para você chegar abrangir hoje esse corpo? Porque tem uma demanda comercial, você tem que buscar, tu fabrica, mas depois na outra ponta você tem que ter quem compre, né? Como é que foi para vocês esse? Verdade, vou contar um pouco da história, então, É né? importante. Começou como madeireira, meu finado seu Darcio, ele sempre foi do ramo da madeira. Teve 2 madeireiras que pegaram fogo, e aí depois disso migrou para uma fábrica de parquet, que era aqueles parquezinhos que usava no piso antigamente, né? Hoje em dia já não é mais tão popular. Lá em casa tem. Ah, é? Lá em casa tem parquet aí. E aí do parquet, eles viam que tinha muita sobra de material. Ele escolhia só os bons, sobrava lá bastante pedaço. E aí falaram o que a gente vai fazer com essa sobra. E aí começaram e fizeram umas visitas até em outras fábricas de porte aqui de Santa Catarina, que abriram as portas lá. Aí na época o meu pai e meus tios já estavam participando junto com o meu avô, né, nessa parte. Fizeram visitas e viram as portas e acharam interessante. Começaram a fabricar portas. Isso foi em 1994. Em 1994 começou uma prensa lá pequena, fabricando um pouco de porta, foi aumentando, foi abrindo mais regiões, sempre com representante comercial, né? E aí, em 1999, começou o plantio de eucalipto. E aí a gente já viu que para a gente dar seguimento, só aquele resto da madeira lá já não chegava, né? A gente tinha que plantar nossa própria madeira. Em 1999 foi começado o plantio de eucalipto em unidade de São Pedro. E aí, depois disso, a gente foi a cada ano aumentando um pouco o plantio.
e aumentando a produção, né? Até um limite onde a gente está hoje, que é de 14 mil tortas mil. 14 mil meses. Isso. Aí a gente tem representantes comerciais nesses estados que eu chamei antes, né? Trabalha com os representantes, atende lojas de materiais de construção, atende kits que compram para a nossa folha para montar ela e vender ela montada, atende distribuidores. É só uma baita de uma estrutura, né? O pessoal às vezes desconhece. Teve um momento em que deixou de ser um negócio de reaproveitamento do material que sobrava e virou um negócio principal. Olha que interessante, legal. Parabéns mesmo para a Fabripal. Bom, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito legal bater um papo com vocês. Acho que a gente no futuro vai repetir, conversar sobre outros assuntos também, outros temas, outras pautas. E é um privilégio ter vocês aqui no nosso E aí, Belê. Espero que vocês tenham gostado. Adoramos, eu gostei muito. Muito obrigada, Jonas. Muito obrigada, Kelly. E quando convidar, a gente vem. Ela gosta, né? Ela gosta, né? Gosto de conversar. Muito William, obrigado, obrigado, tá? Jonas, tá? Um prazer participar, um pouco Kelly. nervoso por ser a primeira, né? Então, vamos marcar uma hora dessa para falar só sobre a Fabripal aí, você e o pessoal lá da família, para a gente falar um pouquinho mais sobre o negócio mesmo. Acho que é um case. A gente tem em Trento Portelas, né? A gente estava fazendo um levantamento com a Kelly. Quando tem uns cases legais de sucesso em Trento Portelas, porque às vezes a comunidade mesmo assim nem faz ideia que chegar a esse ponto, né? Você eles estão bem, vai tudo bem e tal, mas não tem ideia que são cases de empreendedorismo de sucesso, né? Que a gente tem, né? Esse dia eu tava brincando, eu falei assim pro pessoal, né? Esse dia eu tava falando pro pessoal assim, se o pessoal soubesse que a farmácia São João é de Santo de Campo Novo, né? Sério? Que o Pedrinho era de Campo Novo, né? O Pedro Blair, que é o Pedrinho, que surgiu ali, que hoje é a maior rede de farmácias da América Latina, saiu dali de Campo Novo, né? Então, tipo, são coisas que a gente às vezes não sabe, né? E são crias aqui da região que a gente acaba perdendo. Pessoal, obrigado, tá? Valeu. Fechamos as luzes, apagamos as luzes, fechamos as cortinas e até o próximo episódio.